minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo trazer para vocês as principais informações passadas pelo técnico Roger Machado na sua entrevista coletiva depois da vitória contra o Criciúma 2-0. Já fiz minha avaliação aqui, agora é tudo que Roger falou na sua conversa com os repórteres. Gente, o Roger começa explicando que não há nada de errado e o Inter ter tido dificuldades em superar um adversário que jogou fechado, que jogou retrancado. Lembrou que conseguiram furar o bloqueio de outras maneiras. Antes o Inter fazia jogadas trabalhadas, combinadas, coletivas e conseguia o objetivo. Dessa vez foi com uma bola parada, foi com um talento individual do Wesley, que isso pode acabar acontecendo, tá tudo certo, o Inter trabalha para isso. O Rogel, em 2 ou 3 momentos da entrevista, foi questionado, porque claramente há uma questão, uma situação sendo falada pelos repórteres, dizendo, olha, não é um jogador que jogou tão bem, por que ele está de titular e coisa que o valha. O Roger explica e contextualiza, e mais de uma vez ele falou que ele é titular porque ele conquista a titularidade logo quando chega, e lembra que ele chega e já é titular, até porque não tinha outro, mas ele conquista a titularidade e sai por lesão. Por justiça, o Roger acha o seguinte, ele tinha que devolver essa lesão ao Rogel, e para que o Rogel pudesse defender essa situação dentro de campo. E que teve uma conversa franca, tanto com o Rogel quanto com o Clayton Sampaio, dizendo, olha, vai permanecer o que jogar melhor. Ele acha que Rogel e Clayton Sampaio performaram no mesmo nível, jogaram o mesmo nível de futebol, mesmo que tenham características muito diferentes. E que a partir de agora ele vai definir quem é o titular a partir de então. Essa é a explicação do Roger. Olha, o Rogel era titular, lesionou, saiu, entrou o Clayton, foi bem, mas eu precisava voltar para ele e eu disse para os caras, é a minha forma de jogar. Para manter o grupo da mão, como ex-jogador que é, ele sabe que ele não pode, o cara estava bem, aí lesionou e não volta nunca mais. Ele precisa ir acomodando as coisas no grupo, mas que agora isso vai ser repensado, porque ele vai olhar, embora ele diga que os dois estão no mesmo nível. Gaveta do JB aqui, o Roger não disse altíssimo nível, ele disse que os dois estão no mesmo nível. Aí tu vai ver ali, a gente pode até contestar os dois, dizer que olha, um tem defeito aqui, outro tem qualidade ali e tudo mais. Só que aqui vem a questão, o Roger deixou claro que eles estão olhando a zaga como um dos focos para o próximo ano. O Roger ainda chega dizendo, olha, é claro que a gente está olhando o próximo ano, está olhando a próxima temporada, em certo momento da entrevista coletiva ele fala isso, mas que o foco ainda está de 80% a 90% nessa temporada, em terminar o que tem que ser feito nesse ano. Mas ele confirmou que a zaga é um dos focos que a diretoria está tendo junto com o Roger para 2025. Então tá nítido, eu acho que todo mundo percebeu, o Inter também não está se escondendo. Tem o Vitão que está jogando pela esquerda, tem 2 zagueiros pela direita, mas que não estão necessariamente dando conta do recado, nem Rogel nem Clayton Sampaio. E aí a gente vai falar o seguinte, olha, o Roger está escancarando que para 2025 eles estão pensando em reformular o setor e reforçar o setor e trazer mais jogadores para o setor, e este é o setor que o Inter está olhando sim, um zagueiro a mais. Aí tem que ver se vai trazer zagueiro a mais porque tá vendo que esses 2 caras não dão conta do recado, ou se o Vitão também pode sair, aí teria que vir mais jogadores. O Roger falou na entrevista que o Rômulo faz bem a proteção da zaga, e ele sabe fazer essa questão, que ele está trabalhando, evoluindo o jogo ofensivo com esse jogador, que ele está aprendendo com o Fernando a fazer a saída de jogo, que ele está fazendo uma saída de 3 lá, com os 2 zagueiros auxiliando ele para que ele saia de frente para o campo, que possa aprimorar isso, mas foi só elogios ao Fernando, ao Rômulo, perdão, dizendo que o Fernando ainda foi um risco que o Inter correu calculado no Clássico Grenal, colocá-lo não estando 100%, o cara estourou e ele não deve estar à disposição para sexta-feira, ainda vai ficar o Rômulo em campo. Quem também não joga na sexta é o Wesley, que levou o 3º cartão amarelo, pela aquela forçada que ele deu no pênalti, né? Ele acha que o Inter perde pouco ou quase nada sem o Wesley e com o Wanderson. Diz que o Wesley joga mais caindo por dentro, o Wanderson é melhor no drible em velocidade e que, cara, ele tá ajustando apenas algumas questões com os ponteiros do Internacional. Coisas como, diz que tanto o Wanderson quanto o Gustavo Prado estão aprendendo essa questão. O Roger gosta que os pontas, quando a bola está na direita, o ponteiro pela esquerda entra como segundo atacante e não fique lá parado na ponta esquerda esperando a bola chegar. E o mesmo vale para o outro lado. Quando vai o ponto esquerda jogar, o cara que está na direita ele entra para fazer
a situação de segundo atacante para auxiliar o centroavante, ter mais gente dentro da área, e que isso está sendo trabalhado, porque normalmente os pontas do Inter acontece, alguém tá com a bola aqui, tá fazendo a jogada, o cara fica aqui esperando para ver se a bola vai lá pro outro lado para tentar fazer a jogada dele. Ele disse, não, entra na área, que é uma coisa até básica em alguns clubes, mas que não estava acontecendo no Internacional e que o Roger está melhorando esse posicionamento. Jogador que precisa ser recuperado é Gabriel Carvalho, que, entre outras coisas, na entrevista o Roger disse, ele jogou dessa vez, ele até entra pela ponta, mas ele vai pro meio, porque o Alan Patrick saiu, né? E ele disse, eu coloquei ele pro meio principalmente pensando que ele pudesse tocar mais na bola, que acredita que assim ele vai recuperar a confiança. Que participando bastante no jogo, o Gabriel Carvalho vai conseguindo recuperar o seu nível de futebol anterior. E o Roger garantiu que vai dar muitos minutos de jogo para que ele possa fazer isso e que, tocando mais vezes na bola, sendo mais participativo, o futebol naturalmente vai voltar a acontecer. Aqui eu quero fechar com o revezamento. O Roger foi muito claro, dizendo que não gosta de fazer revezamentos no time do Internacional. Ele acha que precisa determinar os 11 titulares, até para o jogador que é titular entender. Ele falou, como ex-jogador, ele não gosta que o cara vá dormir sem saber quem vai jogar, ele acha que o cara tem que ir para o jogo já sabendo que vai jogar ou não, e que quem não está entre os 11 titulares, trabalhe para estar entre os 11 titulares. Então ele disse, olha, eu tenho que determinar os 11 titulares do Internacional e esses são os titulares. Eu vou fazendo mudanças conforme, claro, o desempenho técnico dos caras, mas também, olha, o cara não pode jogar, ele vai lesionar, ele tem um problema e tudo mais. Mas o Inter tem 11 titulares bem determinados, isso ficou nítido, claro e transparente na entrevista do técnico Roger Machado, sem revezamento no lado do Internacional. São 11 titulares que sabe, e eu acho que já está na ponta da língua de todo mundo esses 11. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.